Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 36 a 38. Nos diz assim a palavra de Deus. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se. Por ti darei a própria vida. O que você acha disso que Pedro, de uma forma tão linda, falou ao Senhor Jesus, naquela noite em que o Senhor estava sendo traído? Será que Pedro estava realmente mentindo? Nós sabemos que Pedro depois negou o Senhor Jesus 3 vezes, como o próprio Jesus mesmo disse que aconteceria ainda naquela noite. Mas francamente, irmãos, eu penso que Pedro estava sendo muito sincero quando disse: por ti darei a própria vida. Porque se eu perguntasse para qualquer irmão em Cristo aqui, irmão mesmo já batizado nas águas, firmado no caminho do Senhor, alguém que tem uma vida de oração, que lê a palavra, se eu perguntasse para qualquer um aqui nessa noite, agora mesmo, quantos aqui dariam a vida por Jesus? Eu creio que todos esses irmãos diriam amém. Amém. Todos esses irmãos. Se o Senhor Jesus estivesse aqui em carne e osso e perguntasse: você daria a sua vida por mim? Eu tenho certeza que você diria sim. E que você diria isso na melhor das intenções, acreditando que daria mesmo. E uma das razões que eu tenho para acreditar que Pedro estava sendo sincero, irmãos, é que naquela mesma noite ele foi muito corajoso quando no Monte das Oliveiras ele puxou de uma espada e, na tentativa de livrar Jesus de ser aprisionado, de ser levado preso pelos soldados do sumo sacerdote, Pedro arremeteu contra um deles e cortou a orelha de um dos soldados, que inclusive no Evangelho de João é dito que se chamava Malco. A tradição cristã declara que este homem se converteu a Cristo, o Malco, razão pela qual o nome dele é mencionado neste Evangelho. Mas a resposta de Jesus a Pedro foi: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? E nós sabemos que o próprio Senhor Jesus cura aquele soldado, colocando novamente a orelha no seu lugar. No Evangelho segundo Mateus está escrito que Jesus disse mais, ele acrescentou: todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Hoje cedo o pastor Sandro, na aula de escola bíblica, nos ensinou algo que eu, na verdade, já tinha tido conhecimento anteriormente, que uma legião é composta por 6.000 soldados. Portanto, mais de 12 legiões, mais de 72.000 anjos estavam à disposição do Senhor Jesus, se Ele quisesse desistir da cruz. Se Ele quisesse. No entanto, Ele veio para aquela hora. Ele veio para beber deste cálice.
Será que isto que Jesus fez, desmotivou Pedro de defendê-lo? Eu penso que não, irmãos. Nós sabemos que Pedro era muito impulsivo, não é? E eu acredito que quando Pedro puxou da espada para proteger o Senhor, ele não pensou nas consequências, ele não mediu as consequências. Porém, quando o Senhor foi levado preso, a palavra nos revela que Pedro e um outro discípulo, que era aquele a quem o Senhor amava, e os teólogos creem, a maioria deles pelo menos, que esse era João, seguiram Jesus de longe e até entraram no pátio onde o Senhor estava sendo interrogado. E ali, naquele ambiente, foi que Pedro negou o Senhor, contemplando as ameaças que Jesus estava sofrendo, antevendo o que aconteceria com ele. E naquele momento em que Pedro se deu conta do que aconteceria com ele, se ele também dissesse que seguia a Cristo, quando ele se deu conta de que naquele mesmo momento ele também seria preso e também seria crucificado, sendo a crucificação o pior tipo de assassinato, de morte cruel da história, irmãos. Era algo tão terrível que havia uma lei romana que proibia que cidadãos romanos morressem crucificados. Nenhum cidadão romano podia morrer crucificado. Por isso que Paulo, que era cidadão romano por ter nascido na cidade de Tarso, não foi crucificado como Pedro foi crucificado. Ele foi degolado, porque um cidadão romano não podia ter morte de cruz, que era uma morte terrível, vergonhosa. Para quem não sabe, os que eram levantados na cruz eram levantados completamente nus. Eu sei que quando nós vemos pinturas de Jesus na cruz, nós vemos um pano envolvendo as partes íntimas do Senhor. Isso é por respeito, amém? Isso é por respeito, porque historicamente os crucificados eram totalmente nus, colocados na cruz. E o Senhor não teve vergonha de ser pendurado naquela cruz nu, para pagar o preço da nossa salvação. Então pense nisso, quando você tiver vergonha de se assumir cristão, de não somente se assumir cristão, mas seguir os ensinamentos de Cristo, mesmo quando todos ao seu redor estão indo contra este ensinamento. Isto é muito sério, irmãos, muito sério. O Senhor declarou que todo aquele que o confessar diante dos homens, disse Jesus, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Porém, aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Isso se encontra em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. E nós temos o mesmo ensinamento de uma forma um pouco diferente em Lucas, no capítulo 9, versículo 25, onde o Senhor declara: o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Em outro evangelho está escrito: de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma? E em seguida, o Senhor acrescenta: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Lucas capítulo 9, versículos 25 e 26. Portanto, negar o Senhor, segundo este texto que acabamos de ler, significa
se envergonhar dele ou das palavras dele. São coisas distintas, eu vou explicar. Uns se dizem cristãos, mas não se portam como cristãos. Dizer que é cristão é fácil, não é? Mas se portar como cristão. Abençoar os que te amaldiçoam. Fazer o bem aos que te fazem o mal. Orar pelos que te perseguem. Perdoar sempre. Você segue esses ensinamentos? Jamais sair palavras torpes dos seus lábios. Palavras torpes, obviamente, são palavrões, só que não são apenas palavrões, são também palavras que não convêm. Será que nós andamos no caminho da santificação? O Senhor disse que se nós olharmos para uma mulher, no caso dos homens, com um olhar impuro, no nosso coração já adulteramos com ela. Que se a nossa mão direita nos faz pecar, melhor é arrancar a mão direita, do que tendo as duas mãos sermos lançados no inferno. Levamos isso a sério? Nos portamos como cristãos? Ou dizemos que somos cristãos, mas nos comportamos como o resto do mundo? Você pode dizer que é cristão e não agir como cristão. Além de você se envergonhar dos ensinamentos de Cristo, você se torna uma vergonha para o Evangelho. Então pense nisso. Você está negando a Cristo quando você se porta assim. Porque com os lábios você diz que o louva, você diz que Ele é o Senhor. Mas com suas atitudes você é igualzinho o resto do mundo. O que Jesus diria a teu respeito? A não ser uma única palavra: hipócrita. Estes são os que negam as palavras de Cristo. Podem não se envergonhar dele, mas se envergonham dos ensinamentos dele, porque não o seguem, e com isso o negam. Mas há outro lado da mesma moeda, que são aqueles que admiram Jesus, amam os ensinamentos de Jesus, amam praticar caridade, se exercitam no perdão, se exercitam em fazer o bem a quem faz o mal, porém, não reconhecem que é pelo sangue de Jesus vertido na cruz que são salvos. Não reconhecem isso. Por exemplo, eu não quero aqui falar mal de religiões, mas é impossível não mencioná-las às vezes, não é? Mas eu tenho que dar um exemplo. Os chamados espíritas cristãos. Eles dizem que são cristãos. Por que dizem que são cristãos? Porque dizem que seguem os ensinamentos de Cristo morais. Porém, negam a divindade de Cristo e que o sangue de Jesus vertido na cruz no Calvário tem poder para nos purificar, nos lavar de todo pecado e iniquidade. Negam que ele tenha sido o sacrifício pela nossa salvação. Ao negar isso, eles tentam comprar a salvação ou uma encarnação melhor, acreditando nisto, com boas obras. Só que a palavra de Deus é muito clara em afirmar que por mais que eu faça boas obras, é impossível que isso compre a minha salvação. Se fosse possível, Jesus não precisaria ter morrido do jeito que ele morreu. Não precisaria ter dito para Pedro: mete a espada na bainha. Pelo contrário, teria dito: maravilha, Pedro, vamos correr, vamos embora.
vamos se livrar dessa. Valeu, Pedrão. Jesus teria dito isso, mas não. Ele disse: eu vim para essa hora. Eu vim tomar esse cálice. Eu vim dar a minha vida, o meu sangue, pela salvação da humanidade, daqueles que crerem nas minhas palavras, daqueles que crerem em mim. Então nós temos dois tipos de pessoas que negam Jesus: os que negam a pessoa de Cristo e sua obra redentora na cruz, mas o admiram e seguem seus ensinamentos. Esses não dão mau testemunho, né? São pessoas tão boas. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: eu estou para conhecer um espírita que não seja gente boa. Todos são muito legais, amáveis, fazem caridade. Agora pergunte para ele se Jesus Cristo é Deus. Ele vai dizer que não, que é um espírito evoluído. Pergunte para ele se Jesus ressuscitou. Ele vai dizer que não. Que não. Que o que apareceu ali foi um ectoplasma. Compreendem? Então estão negando sim a Jesus. E tem a outra vertente, nós evangélicos. Eu não, na verdade. Eu não me intitulo mais isso, irmãos. Porque se eu disser que eu sou evangélico, o que vão pensar de mim? A coisa está tão feia, irmãos, que é uma vergonha hoje você se dizer evangélico, irmãos. É uma vergonha. Antigamente era uma honra alguém se apresentar como pastor. Era uma honra. Hoje em dia nós temos que omitir. Porque se eu for, por exemplo, comprar um carro, fazer um financiamento, se eu disser que sou pastor, vai dar problema. Opa, caloteiro. Entende? Infelizmente. Já ouvi dizer de gerentes de banco que já deram a determinação na agência de não fazer empréstimo para pastor, porque não honram um compromisso. Então, que momento difícil que a igreja evangélica enfrenta, não é verdade? Então, o outro lado da moeda são esses que dizem que Jesus é Senhor, mas o envergonham não seguindo os seus ensinamentos. Será que nós estamos negando o Senhor? Mas vamos voltar para Pedro. Vocês sabem que Pedro negou Jesus 3 vezes naquela noite. Não vou aqui ler a história porque senão vai prolongar mais ainda. Mas o Senhor deu a chance de comprovar o que Pedro havia dito: por ti darei a própria vida. Por ti darei a própria vida. Eu não vou fazer vocês repetirem essa frase aqui. Mas eu já disse isso para o Senhor. E eu já disse isso tantas vezes, irmãos. Eu não somente disse, como na verdade eu espero que isso aconteça. Eu espero que para a glória do Senhor, a minha partida desse mundo seja desta forma. De alguma maneira que eu venha partir desse mundo por causa do Evangelho. Não sei de que maneira, pode ser. Mas que seja fazendo a obra de Deus por causa do Evangelho. Por ti darei a própria vida. A resposta do Senhor para Pedro foi muito interessante, eu queria que você visse comigo. Na verdade, o Senhor disse isso antes até. Ele respondeu à pergunta: para onde vais? E Jesus disse: para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Esse mais tarde aconteceu quando Pedro também morreu da mesma forma que o Senhor Jesus. Ou seja, crucificado. Existem relatos históricos, documentos históricos,
dos chamados pais da igreja, como por exemplo, vejam como esses documentos são antigos, irmãos, como por exemplo, Tertuliano, que viveu do ano 155 ao ano 222, Orígenes, que viveu do ano 185 a 253, e outros pais da igreja que viveram no século 3, século 4. Eu não coloquei o nome de todos aqui, mas eu coloquei os dois mais antigos, Tertuliano e Orígenes, que atestam algo que a Bíblia não diz em detalhes, não revela em detalhes, que foi a forma como Pedro foi martirizado. Isto aconteceu segundo os pais da igreja. Quem são os pais da igreja? São aqueles que foram discípulos de Cristo por meio dos apóstolos, amém? Então foi a outra geração, teve a geração apostólica e em seguida são os chamados pais da igreja. E eles atestam que Pedro morreu crucificado, como Jesus, porém com a cruz invertida, a pedido do próprio Pedro. No século XVI, um escritor chamado John Fox, no livro intitulado O Livro dos Mártires, ele reuniu todas as informações históricas a respeito da morte de Pedro. E ele escreveu o seguinte: Hegesipo diz que Nero, o imperador Nero, procurava fatos contra Pedro para condená-lo à morte. Quando o povo percebeu isso, rogaram a Pedro com muita insistência para que ele fugisse da cidade. Pedro, no fim, foi persuadido pelos importunos pedidos e preparou-se para a fuga. Ou seja, os demais irmãos em Cristo estavam dizendo o que para Pedro? Foge, Pedro, foge, salva a tua pele, né? O imperador Nero quer a sua cabeça. E então Pedro foi dissuadido a fugir. Porém, ao chegar ao portão da cidade, viu o Senhor Jesus Cristo vindo ao seu encontro, a quem Pedro, adorando, disse: Senhor, para onde tu vais? Pedro estava saindo da cidade, Jesus entrando. Para onde tu vais? Ao que ele respondeu dizendo: estou voltando para ser crucificado. Assim, Pedro, percebendo que com essas palavras o Senhor se referia ao martírio do qual ele estava fugindo, voltou para a cidade. Jerônimo diz que ele foi crucificado com a cabeça para baixo e os pés para o alto, a pedido dele mesmo, porque era ele, disse o próprio Pedro, indigno de ser crucificado do mesmo modo e jeito como fora o seu Senhor. O que aconteceu com Pedro? Aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes. Agora não somente não fugiu do martírio, teve a chance de provar que daria a vida pelo Senhor e deu. E mais do que isso, foi tão humilde a ponto de não querer ser crucificado na mesma posição que o Senhor, por se achar indigno. Por quê? Por quê? Por quê? Pedro teve a chance de fugir. Ele já tinha saído da cidade. Jesus não disse para ele: volta. Jesus apenas disse: estou voltando para ser crucificado. Pedro poderia entender aquela visão da maneira que quisesse.
Ele poderia ter prosseguido em sua fuga, mas ele decidiu voltar e morrer por amor ao Senhor, e dar a sua vida por amor a Jesus. Por quê? Eu vou dizer por quê, irmãos. Eu tenho certeza disso, porque Pedro se lembrou que Jesus lhe deu mais uma chance. Que Jesus lhe deu mais uma chance. Sabe por que você está aqui nessa noite? Você, que talvez nem se considere digno de estar numa igreja, de ouvir uma pregação, de falar com Deus em oração, de receber alguma bênção do Senhor por conta dos pecados que você sabe que comete. Pode ser que ninguém saiba, muito menos o pastor, muito menos os demais irmãos, mas você sabe. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque Jesus te deu mais uma chance. Jesus te deu mais uma chance. Você murmurou, você reclamou, talvez até blasfemou. Nos momentos de aperto financeiro, nos momentos de enfermidade. O nosso irmão Pablo, não acredito que tenha feito nada disso, mas passou pelo vale da sombra da morte. Passou pelo vale da sombra da morte. Eu tenho certeza que Deus falou muito ao coração dele nesse momento. Vai ser difícil segurar as lágrimas no dia que o Pablo subir aqui no altar para contar o testemunho. Eu tenho certeza que ele vai subir. E vai subir e descer sem ajuda nesse altar, para a glória de Deus, para dar esse testemunho. Sabe por que você está aqui, Pablo? Porque Deus te deu mais uma chance. O Senhor te deu mais uma chance. Ele é misericordioso, irmãos. Ele é misericordioso. Sabe quando foi que o Senhor deu uma nova chance a Pedro? Lembram da ressurreição de Jesus? Que os anjos apareceram e disseram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? E de dizer aos apóstolos e a Pedro. Vejam o amor de Deus. O Senhor deu ordem àqueles anjos que dissessem às mulheres que foram procurar o corpo de Jesus na sepultura, que os anjos dessem a seguinte ordem: dizei aos apóstolos e a Pedro que ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Por que o Senhor disse dizei aos apóstolos e a Pedro? Porque quando Pedro negou Jesus, o texto diz que ele chorou amargamente. Eu não sei se você já chorou amargamente pelos teus pecados. Às vezes eu procuro as minhas lágrimas, irmãos. Às vezes eu me espanto com a minha frieza com os meus pecados. Porque todas as vezes, irmãos, que nós pecamos, nós estamos desonrando o sangue de Jesus que foi vertido pela nossa salvação. Nós sabemos que Jesus morreu para nos purificar dos nossos pecados e ainda assim insistimos em pecar. Tendo em Cristo, por meio da oração, da fé, o derramar do Espírito Santo que nos dá poder para vivermos em santidade. Nós só pecamos porque não temos orado bastante. Porque não andamos cheios do Espírito Santo o quanto deveríamos, irmãos. Pedro chorou amargamente. Agora vejam que interessante. Quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, o texto bíblico diz que Jesus olha para Pedro. Lucas capítulo 22, versículo de número 60. Vamos ver o 59, é a terceira vez que Pedro nega Jesus. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu.
Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Fixou os olhos em Pedro. Guarde isso. Fixou os olhos em Pedro, naquele exato momento em que Pedro nega Jesus pela terceira vez e canta o galo naquela madrugada. E a alta madrugada. E então, quando Pedro ouve o cantar do galo, certamente ele se lembra que ele havia dito: por ti darei a própria vida. E diz o texto que naquele momento Jesus fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Saindo dali. Ele já não se considerava mais digno de ser apóstolo. Por isso o Senhor disse: dizei aos apóstolos e a Pedro. Em outras palavras, você está dentro, Pedro. Você não está fora. Você está dentro. Você está dentro. Você pecou, mas lembre-se do meu olhar. O meu olhar, lembre-se do meu olhar. O meu olhar não foi um olhar de condenação. O meu olhar foi um olhar de misericórdia, de perdão, de restauração e, mais do que isso, de salvação. Será que nós nos lembramos desse olhar do Senhor sobre nós? Que nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. É graça. Quem merece ser salvo? Nenhum de nós, irmãos. Ou alguém será que pode chegar na glória batendo a mão no peito e dizendo: eu estou aqui porque mereço? Fui bonzinho? Você vai descobrir que não foi o bastante. Não foi o bastante. Um Deus perfeito exige que sejamos perfeitos. O problema é que nenhum de nós somos. Mas a palavra diz que se nós nos refugiarmos naquele que, sendo homem, foi perfeito, porque também era Deus, então nós somos salvos, irmãos. Então nós somos salvos. Nele, refugiados nele, em Cristo. E por este amor, nós somos conquistados, irmãos. Você quer a prova de que Jesus deu a Pedro uma nova chance, mesmo tendo ele negado 1, 2, 3 vezes o Senhor na mesma noite? Veja comigo, se você quiser acompanhar, João capítulo 21, versículo 14. E já era esta a terceira vez que Jesus, deixa eu explicar o contexto, Jesus ressuscitado, amém? Foi a ocasião em que os discípulos estavam pescando e Jesus aparece na praia. E então os discípulos vão ter ao encontro do Senhor. E o Senhor então prepara para eles uma refeição. E começa um diálogo. Primeiro com Pedro, depois com João. Escute. João capítulo 21, versículo 14. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, diz o texto. Então não era um ectoplasma, como dizem os espíritas. Ele realmente ressuscitou em carne, num corpo glorioso, mas em carne. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Veja só a pergunta que Jesus fez. Ele não perguntou apenas: tu me amas. Ele perguntou: tu me amas mais do que estes outros? Por quê?
Porque na última ceia que Jesus havia tido com os apóstolos, Pedro havia dito: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Ele estava dizendo o quê? Senhor, eu te amo mais do que os outros. Então o Senhor faz novamente aquele cenário de refeição e traz a lembrança de Pedro. Só que Pedro era uma pessoa como eu, assim, distraída. Eu também sou impulsivo, me identifico muito com Pedro, irmãos. Muito com Pedro. E ele não se deu conta, eu acho, né? Quando o Senhor perguntou: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele, Pedro, respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, o Senhor Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. Por que você acha que Pedro aqui se entristeceu? Porque ele se lembrou que por 3 vezes ele havia negado o Senhor. Jesus não tinha tocado naquele assunto, mas de uma maneira amorosa, o Senhor precisava tratar daquela ferida. Como Jesus é diferente de nós, irmãos. Somos tão brutos para lidar com as pessoas, especialmente quando elas pecam. Estamos prontos a atirar pedras, a condenar. Mas vejam o modo como Jesus fez com que Pedro se lembrasse daquilo e ao mesmo tempo, por 3 vezes, o Senhor está dizendo: eu continuo contando contigo. Eu não desisti de você. Você se afastou de mim, mas eu te chamo de volta. Eu tenho um propósito contigo. Eu tenho um plano para a sua vida. Eu tenho ovelhas para você, Pedro, pastorear. Minhas ovelhas, não suas, minhas, mas eu confio que o Espírito Santo vai completar a obra que começou na sua vida. E você vai pastorear as minhas ovelhas. Eu entrego elas em tuas mãos, porque eu sei que você será guiado pelo Espírito Santo de Deus. Apacenta as minhas ovelhas, disse o Senhor. Quando Pedro, entristecido, respondeu pela terceira vez e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus acrescenta algo muito interessante, profético sobre a vida de Pedro. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto o Senhor para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Segue-me. Você está disposto a seguir o Senhor até o fim? Eu vou dizer algo muito sério aqui nessa noite, irmãos. Eu espero ter tempo para isso. Diariamente, nós temos a oportunidade de provar que amamos o Senhor. Não nos envergonhando de sermos cristãos, de assumir a nossa fé, e também não deixando de obedecer os seus ensinamentos. Todos os dias nós somos colocados diante de 2 caminhos, um caminho largo e espaçoso, que é andarmos segundo o curso deste mundo,
imitando este mundo, ou o caminho estreito de negarmos a nós mesmos, a nossa vontade, assumirmos que somos discípulos de Cristo e obedecermos os ensinamentos dele, ainda que isto venha a custar a amizade com alguém, ainda que isso venha a custar um emprego, ainda que isso venha a custar a paz dentro de casa. Porque quantas são as histórias que eu já ouvi de maridos que chantagearam a esposa dizendo: você tem que escolher entre eu ou Cristo. E vice-versa. A quem você escolheria? Não estou aqui incentivando ninguém a divórcio, não. Mas o apóstolo Pedro disse: tu, ó mulher, como sabes que vai salvar o teu marido? Se ele quiser se apartar, deixe-o ir. Ore por ele e depois ele volta. E vice-versa. E vice-versa. A última vez que eu ouvi algo que aconteceu diretamente comigo, uma irmã que disse: pastor, eu estou aqui nesse culto, mas eu estou aqui sabendo que eu corro o risco de chegar em casa, o meu marido não estar em casa. Eu perguntei por quê? Porque ele disse que se eu viesse para a igreja, se eu continuasse sendo crente, que ele iria para fora de casa, que ele me largaria. E eu vim para a igreja, pastor. Eu falei: então vamos orar. Vamos orar para que o seu marido esteja em casa quando você voltar. E ela chegou em casa e o marido não estava. E me ligou e eu disse: vamos continuar orando. E no dia seguinte ela ligou toda contente dizendo: pastor, ele chegou em casa de madrugada, mas estava pianinho comigo. Louvado seja o nome do Senhor. E nunca mais ele proibiu ela de ir à igreja. Nunca mais. Irmãos, todos os dias nós somos testados de algum modo. De algum modo. Podemos no nosso trabalho recebermos a ordem de fazermos algo errado. Você faria? Ou você vai dizer para o seu patrão: eu não posso fazer isso. Ah, por que você não pode? Porque eu sou um cristão. Ah, mas você tem que me obedecer. Mas antes de obedecer o Senhor, eu tenho que obedecer a Cristo. Por que o número de evangélicos nesse país tem crescido avassaladoramente ano após ano, e não vemos nenhuma diferença na sociedade para melhor? Aumenta a corrupção, aumenta a prostituição, aumenta a violência. Por que é que o sal não está salgando a terra? Porque no momento que o cristão tem que mostrar a sua fé, e, sabe, com ousadia e intrepidez do Espírito Santo, dizer: eu sou de Cristo e não vou mentir, não vou roubar, não vou participar disso, ele acaba participando. Alguns aqui devem se lembrar daquele parlamentar que foi flagrado fazendo a oração, agradecendo a Jesus pela propina. Alguém lembra disso? Alguns lembram. Em alguns anos atrás, isso aí. Estava uma câmera escondida lá no gabinete do deputado, e ele reuniu lá o pessoal, depois de partilhar a propina, dividir a propina, reuniu lá o pessoal para agradecer a Deus em nome de Jesus, pela propina, que deu tudo certo. Com certeza ele foi dar o dízimo depois, sem nenhum peso na consciência. É por isso que essa sociedade não muda, você entende? Não negue a Cristo no seu dia a dia. Escute uma coisa: se você se habituar a compactuar com esse mundo, todas as vezes que a tua fé, que os ensinamentos de Cristo forem colocados em xeque, e ao invés de obedecer a Cristo, a quem você não vê, mas ama, obedecer o homem a quem você vê, mas não ama,
No momento em que você tiver que dar a sua vida por amor a Cristo, você não vai conseguir. Porque você teve uma vida inteira para treinar, dizer não para o pecado, dizer não para uma sociedade corrompida. E você preferiu seguir o curso desse mundo. E domingo vir para a igreja e dizer: Jesus, eu te amo. O próprio Senhor disse: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Vamos seguir os ensinamentos de Cristo. Você sabe o que é certo e errado, não sabe? O Espírito Santo não fala com você o que é certo e o que é errado, e faça o que é certo. Você não sabe que tem que perdoar? Você não sabe que é tão importante isso, crucial, que está na oração que o Senhor nos ensinou, no modelo de oração? Perdoa-nos assim como nós perdoamos. Você vai insistir em não perdoar? É tão fácil dizer que é evangélico, dizer que ama Jesus, mas só somos de fato e de verdade cristãos se nos portamos como verdadeiros discípulos de Cristo. Qual é o seu comportamento no seu trabalho, na sua vizinhança? Você tem moral para convidar os seus vizinhos para vir ao culto? Ou a tua casa parece um ringue de boxe, de MMA? De vez em quando, gritaria para todo lado. Qual é o seu comportamento? Você não sabe que nós temos que amar os inimigos? Se temos que amar até os inimigos, quanto mais a esposa, o marido, os filhos. E ainda achamos que somos salvos, agindo dessa maneira. Terrível, irmãos, terrível. Quantos, muitos, Jesus disse, muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, realizamos milagres em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. E Jesus não dirá para ele: vocês estão mentindo. Ele não dirá isso, ele dirá: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Qual é o segredo, irmãos, para nós andarmos no caminho que devemos andar, senão estar tendo cada dia mais intimidade com o Senhor? Uma coisa é conhecer Jesus, irmãos, outra coisa é ser conhecido dele. A palavra conhecer no capítulo 7 de Mateus, sabe o que ela significa? Conhecer na intimidade. É o mesmo termo dito para o conhecimento entre marido e mulher. Mas José não conheceu Maria, enquanto não lhe nasceu o filho ao qual pôs o nome de Jesus. Ué, José não conhecia Maria? Conhecia. Mas e na intimidade? Não. É o conhecer na intimidade. É a mesma palavra grega, você compreende? Quando Jesus disse nunca vos conheci, ele está dizendo: vocês nunca tiveram intimidade verdadeira comigo. Porque se vocês tivessem tido intimidade comigo, não andariam no pecado. Procurariam honrar o meu sangue vertido na cruz pela sua salvação. Essa é a verdade. Porque eu trago essa palavra para a sua salvação. Eu não sou Deus. Eu não sei quantos aqui são dele e quantos ainda não são. Mas eu espero que hoje seja a noite de uma salvação completa para a glória de Deus.